Muito bem. Bom, antes de nós comentarmos o Evangelho de hoje, eu queria comentar com vocês o Evangelho de ontem. Eu sei que vocês já ouviram a homilia de ontem, mas se for alguma coisa repetida, não tem problema. Mas eu gostaria de introduzir a homilia de hoje, os textos de hoje, com o Evangelho de ontem. A primeira coisa que eu gostaria de colocar, que nós deveríamos pensar e refletir, até vi o Padre Jean Pietro falando na missa, né? Vocês participaram com ele, ele falava, poxa, cada um está um pouco em cada personagem aqui desse Evangelho, somos um pouco como Maria Madalena, um pouco como Pedro, um pouco como João. Bom, primeira coisa que eu gostaria de sublinhar da leitura de ontem é a capacidade que, diante de uma dor muito grande, diante de um sofrimento, diante de uma crise, o primeiro efeito que é causado em nós é o fechamento. Nós nos tornamos turvos e cegos. Nós esquecemos até mesmo de tudo que o Senhor falou, de tudo que o Senhor já fez. Diante de uma crise forte, diante de uma situação forte de dor, de sofrimento, o primeiro efeito que causa em nós é o fechamento. Você não consegue enxergar a verdade. Maria Madalena é considerada como, entre os apóstolos, a apóstola de Cristo. Era apaixonada por Cristo. Nos evangelhos nós vemos que pelo menos por 3 vezes Jesus anuncia a sua morte, sua paixão, morte e ressurreição. Ele diz que vai morrer, mas vai ressuscitar. Por 3 vezes. Então isso é um discurso que Jesus falava com eles. Claro que a gente percebe um pouco as atitudes desses homens em meio a essa situação, né? Uma vez Jesus está falando disso, outro está falando quem vai ficar à direita, quem vai ficar à esquerda. Na outra vez foi uma situação que eles estavam cheios de entusiasmo quando Pedro falou, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Então eles estavam descobrindo a divindade de Cristo e aí no momento seguinte ele fala que vai morrer. Então, enfim, as situações poderiam, é comum, né? A gente que está aqui ouve a homilia 30 milhões de vezes, aí você pergunta, poxa, o que é isso? Não sei, não me lembro. E as pessoas vendo Jesus que fazia milagre, curava, fazia prodígios, andava sobre o mar, fazia coisas estupendas, né? Transformou água em vinho, bom, vai morrer, vai ser entregue, imagina, no momento derradeiro ele vai fazer grandes prodígios, vai fazer grandes proezas, vai fazer grandes milagres, vai fazer grandes sinais. Não vamos dar ouvido para isso. É como se eles dissessem um pouco isso, né? Mas de fato, quando acontece a situação, aquela que era apaixonadíssima por Jesus, a mulher enamorada do Senhor, aquela da qual nosso Senhor expulsou 7 demônios, aquela que viveu como uma apóstola entre os apóstolos, chega lá no túmulo e diante do túmulo vazio, da porta aberta do túmulo vazio, o que ela diz? Ele ressuscitou, nossa, cumpriu as Escrituras? Foi isso? O que ela falou? Roubaram o corpo dele. Ela não consegue lembrar aquilo que Jesus falou, né? Então, diante da crise, muitas vezes acontece isso. Diante de tudo que Deus fala para nós, às vezes a gente está tão mergulhado no sofrimento, na dor, que a gente esquece da verdade. Esquece aquilo que Jesus já falou, já tinha falado, já tinha anunciado, já tinha pré-anunciado que ele iria ressuscitar. Não entender? Aí beleza, aí ela volta correndo, preocupada, para chamar os irmãos. Poxa, irmãos, roubaram aqui o nosso Senhor. Aí Pedro e João vão no pinote, correm até lá o túmulo. Claramente, Pedro e João, né? João um pouquinho mais novo, chega na frente, mas em respeito a Pedro, ele para na porta, vê as faixas ali no túmulo. Pedro chega, entra. Não se fala nada da atitude de Pedro, mas também não tem nenhum esboço de fé aqui.
Mas João entra e a palavra diz que ele viu e acreditou. Então, ou seja, o primeiro princípio para que a graça de Deus aconteça em nós do ressuscitado é acreditar. Ele lembrou. E a coisa interessante é que nós podemos ter tantas deduções, porque João foi o único que ficou até o fim com Jesus. Ele viu, ele acompanhou, ele foi atrás de Jesus. Ele estava ali no meio, ele estava aos pés da cruz. Ele ouviu Jesus dizer ao ladrão arrependido: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E ele conseguiu acreditar. Por quê? Porque ele atravessou o sofrimento com Jesus. Aqui está a diferença de João e dos outros. Apesar que Maria Madalena também atravessou o sofrimento com Jesus, mas possivelmente Maria Madalena era uma mulher sanguínea, era uma mulher muito... normalmente sanguíneos são mais superficiais, não conseguem entender as coisas com muita profundidade. Eles olham lá, daquela mulher apaixonada, às vezes o Padre Gianpietro até brinca. Imagina Maria Madalena amando Jesus, demonstrando afeto para Jesus. Sei lá, não deveria ser das melhores formas, abraçando Jesus. Não sei se isso causava escândalo nos outros. Tem um filme que se chama A Última Tentação de Cristo, que mostra aquela besteirada de Jesus com Maria Madalena. O Código da Vinci também, que fala que Jesus teve um caso com Maria Madalena. Enfim, todas essas idiotices e besteiras, porque Jesus era tão puro, tão santo, que eu acho que para Jesus essas tentações que nós temos afetivas aqui, para ele acho que era uma das últimas coisas que ele pensava, entende? De tão focado, de tão santo, de tão puro, de tão convencido da sua missão. Isso não quer dizer que Jesus não tinha hormônio, que Jesus não tinha atração, nada disso. Até porque a mesma palavra diz, Jesus foi tentado em tudo como nós. Então, Jesus foi tentado em tudo como nós, então toda tentação que você passou, fique tranquilo que Jesus também já passou por ela. Você não é a última Coca-Cola do deserto e nem o último biscoito do pacote. Esse sofrimento, ninguém me entende, fica tranquilo, filho. Jesus te entende. Jesus é alguém na vida. Mas Jesus não está aqui, mas Jesus esteve aqui, ele te entende. Fica tranquilo, não fica se lamentando, não. E Deus não dá prova maior da qual nós possamos suportar. Mas, de fato, João, ele reconhece, ele crê, ele tem fé. Então, assim, essa é a primeira atitude, esse é o primeiro efeito do ressuscitado. Só que a fé não é nem tanto uma expressão de efeito e de graça. Claro que a fé é uma graça de Deus, mas é uma atitude também nossa, é uma atitude de João. Ele pensou, ele parou, ele raciocinou, ele refletiu. E ele falou, não, ele está vivo. Mesmo sem vê-lo, ele está vivo, mesmo sem vê-lo. Que é uma fé, literalmente uma fé, uma certeza incondicional, uma certeza sem ter experimentado, sem ter visto. É uma fé naquilo que foi transmitido para ele, pelo próprio Cristo. Aquilo já o deu a certeza, não, ninguém roubou ele, não. Ele está vivo. Mesmo diante, agora entrando aqui na homilia de hoje, na palavra de hoje, mesmo diante da sonegação aqui que fizeram, daquilo que eram os boatos, olha, ninguém está vivo não. Os discípulos dele aqui vieram à noite e roubaram o corpo. Não vamos cair nessa história não vamos cair nessa lorota não. O que Pedro com os 12 apóstolos estão pregando é farsa, é mentira. Falando que ele ressuscitou, que vocês colocaram na cruz, etc. Isso aqui é conversa para boi dormir. De fato, ele morreu e foi raptado. Esses caras que são farsantes. Era isso que rondava naquele ambiente. Então, assim, imagina a situação. Vamos fazer uma dramatização do contexto. Você está num contexto onde tem um bocado de pessoa que fala que Jesus ressuscitou. Aí, em contrapartida, tem um bocado de gente que fala que o corpo de Jesus foi roubado e não se sabe onde foi colocado.
De repente, esses caras aqui que estavam amedrontados na Galiléia começam a pregar. De repente, tem uma oposição, e é uma oposição forte. Somos sacerdotes, fariseus, né, os doutores, os mestres da lei. Eram pessoas influentes na vida das pessoas. Né? Eram pessoas que exerciam uma certa autoridade sobre as pessoas. Então, assim, esse era o clima. Né? Então, se você para e pensa, até mesmo aqueles que caminharam com Jesus, escutaram Jesus, viveram com Ele, dormiam, acordavam, comiam, né? Partilhavam em tudo a vida com Jesus, tiveram dificuldades para acolher e aceitar a ressurreição, quanto mais o restante do povo. Mas, de fato, eles tinham um ardor profundo no coração, uma paixão violenta que os impulsionava a anunciar o Evangelho, a anunciar a Boa Nova, a anunciar o Cristo ressuscitado, mesmo diante de toda a hostilidade que existia naquele primeiro tempo da vida cristã. A força da ressurreição era maior do que isso. Então esse é o primeiro efeito que causa em nós o ressuscitado. É o desejo violento de anunciá-lo. É o desejo violento de falar, ele ressuscitou. Poxa, não existe nada mais prodigioso do que ressuscitar. E não é uma ressurreição qualquer, não é uma ressurreição como a de Lázaro, que ficou 4 dias no túmulo, ressuscitou, mas um dia ia morrer de novo. Ele ressuscitou para não mais morrer. Tanto que daqui a pouco nós vamos celebrar a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sobe ao céu gloriosamente. Então, assim, esse é o primeiro efeito que causa em nós um desejo profundo, esmagante de evangelizar. Mas da onde vem esse efeito? Esse é o primeiro efeito, então tem o efeito zero. Então o que é o efeito zero disso? É natural, poxa, ele morreu. Poxa, acabou, já era. Mas ele ressuscitou, ele está vivo. E que causa isso em nós? A alegria, né? As mulheres partiram depressa do sepulcro, estavam com medo, mas correram com grande alegria. E essa alegria, ela vence o medo. Mas por que estavam com medo? Por causa de todo esse contexto que eu coloquei aqui agora. Já não era simples sair correndo para avisar os outros que Jesus tinha ressuscitado, espalhar a notícia da ressurreição de Cristo, mesmo que fosse para os discípulos. Mesmo que fosse para os próximos, porque tinha os apóstolos, tinha os 72 discípulos, o cenáculo de Jerusalém dizem que tinha mais ou menos 120 pessoas, 120 tralalá. Então, ou seja, era uma comunidade grandinha, era uma comunidade substanciosa, e a elas foi dada a missão de anunciar, ou elas sentiram isso como missão, elas saíram correndo para comunicar essa grande alegria. Então, por mais que estivessem com medo, a alegria fez elas desbloquear esse medo e fez com que elas saíssem para anunciar o Cristo. Então, aqui nós já vemos 2 grandes pontos fundamentais do efeito da ressurreição de Cristo em nós. A alegria. A alegria. Se eu não estou me sentindo alegre, alguma coisa está estranha. É porque eu ainda estou com a cabeça de Maria Madalena. Onde colocaram meu Jesus? Ele existe, mas cadê ele? Mas eu não sinto ele em mim. Mas... Então, alguma coisa está errada. Se no nosso coração não existe uma alegria profunda da ressurreição de Cristo, alguma coisa está errada. Então a gente precisa pedir isso a Deus. Né? Jesus não está morto, Jesus está vivo. Né? E a gente precisa ir lá nos nossos arquivos, nas nossas memórias e ver tudo que nosso Senhor já demonstrou para nós, com a força da sua graça, da sua glória e da sua ressurreição. E isso deve trazer alegria para nós. Por mais situações difíceis e situações de medo que nós estejamos passando, a alegria, ela rompe a barreira do medo. Ela destrói o medo. Ela destrói aquilo que pode impedir a graça de Deus de acontecer. Depois, dentro desse contexto também, da alegria e do anúncio, nós vemos um outro grandíssimo efeito da ressurreição.
uma alegria que turbina a nossa alma. É uma alegria que dá turbo, que dá potência, que dá velocidade a nós. As mulheres partiram depressa. Poxa, vamos rápido. As pessoas precisam saber. Amanhã. Depois eu faço. Próximo final de semana. Deixa para depois. Agora não. Depois eu converso. Depois eu faço. Não, isso não faz parte de um coração enamorado, apaixonado pelo ressuscitado. Então quem ama tem muita pressa. Essa velocidade, essa alegria, o desejo de comunicar. E elas saem por elas mesmas, isso é uma decisão dela, porque de repente Jesus encontra com elas no meio do caminho. Jesus para no meio delas e fala assim, alegrai-vos, mas já estou grande, já estou cheio de alegria. Mas mesmo assim Jesus ainda injeta mais uma dose, mais uma porção de alegria naquelas almas, por verem Jesus ao longo do caminho correndo com pressa. A pessoa está correndo com pressa, de repente, opa, e aí Jesus para com elas, porque foi isso que aconteceu, né? Olha aqui, partiram depressa do sepulcro, estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar notícias aos discípulos. De repente, no meio da correria, no meio dos 100 metros rasos lá da sua corrida, Jesus foi ao encontro delas e disse, alegrai-vos. Ou seja, mas já estou alegre. Ou seja, aqui, né, um quarto efeito aqui, que Jesus, além de dar uma grande alegria, dá uma porção dobrada da sua alegria. Não é uma alegria qualquer, mas é a alegria de Deus. Olha, tá bom, vocês estão muito alegres porque eu estou ressuscitado, agora eu vou dar a minha alegria. É uma alegria espiritual, é uma alegria divina. É uma alegria que não pertence a esse mundo. Não é uma alegria humana. É uma alegria espiritual, uma alegria divina, é uma alegria que vem do céu, uma alegria que vem de um Deus. Um outro efeito também que dá a ressurreição. A ressurreição também nos faz ser pessoas adorantes, pessoas que adoram a Jesus, pessoas que amam a Jesus com um ardor mais intenso. A ressurreição nos faz amar Jesus de maneira nova, com uma potência nova, com uma graça nova. Ele derrama a alegria em nós e com essa alegria as mulheres se prostram diante de Jesus e abraçam os seus pés. Jesus lavou os pés dos discípulos e disse, fazei isso porque eu também fiz isso a vocês, então vós fazeis o mesmo. Esse gesto do serviço, esse mandamento do amor. E o maior gesto do amor que nós temos na igreja é a sua Santíssima Eucaristia. Jesus que desce no meio de nós. E o que faz as mulheres? Elas se prostram e abraçam os pés de Jesus. Ou seja, o que isso quer dizer? Isso aqui é um outro efeito também da ressurreição. A ressurreição nos faz submissos a Deus. Eu me prostro a Ti em adoração e me submeto aos Teus pés. Me coloco como um Teu servo, como um Teu escravo. Faça-se em mim segundo a Tua palavra, Senhor. Eu sou um escravo Teu. Então o efeito do resultado me faz realmente ser escravo dele. Aí nosso Senhor Jesus sublinha de novo, elas já venceram o medo, mas mesmo assim Jesus dá uma porção da alegria, tira o medo dela e fala assim, fala para elas, não tenhais medo, e agora tem algo que é diferente. Poxa, eu vou lá dar notícia aos discípulos. Ou seja, vou avisar aqueles que já foram evangelizados, aqueles que seguiam ao Cristo. Mas Jesus dá uma porçãozinha a mais. Jesus fala, ide anunciai aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. Então assim, elas vão para comunicar um evento. Talvez elas estavam indo ali para falar, olha, eu vi Jesus, Não sei se ele vai aparecer para vocês também, mas eu vi, está vivo. Mas eles falam, olha, Jesus falou para a gente ir para a Galileia. Ele vai estar lá. Ele vai aparecer para nós, não sei o que vai acontecer. Mas ele falou para a gente ir para lá. Quanta coisa poderia passar pelas cabeças delas? Eu estou ficando lunática, que é isso? Eu estou ficando doido,
Já pensou, a gente fala para eles para Galileia, de repente ele não vai para Galileia, etc, etc, etc. Mas a certeza era tão grande que elas foram, né? Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram às cidades, e aí tudo isso que a gente já falou, dos soldados, piriri pororó, que não vem ao caso ficar comentando isso. Mas de fato, a ressurreição de Cristo, ela nos dá toda essa potencialidade. Ela nos enche de todos esses dons e todas essas graças, né? Então, pensamos a graça mesmo de Deus, né? Aqui falando na ordem agora. Primeiro, vamos exercitar, despertar a nossa fé. Porque sem fé não dá para viver os efeitos da ressurreição. Poxa, vamos pedir a graça de fazer as coisas com pressa, né? Depressa, elas foram anunciar, correram. Depois a graça da alegria. Depois a graça de anunciar Cristo, de dividir, de partilhar, de testemunhar essa experiência da ressurreição. Deus nos faz, Jesus nos faz, o ressuscitado nos faz evangelizadores, anunciadores da sua boa nova. E por fim, Ele nos faz adoradores e submissos a Ele, disponíveis a fazer aquilo que Ele deseja, aquilo que Ele quer de nós, aquilo que Ele espera de nós. Então, vivamos mesmo com intensidade. Esses são um dos primeiros efeitos, né? Ao longo desses dias, nós vamos poder contemplar mais. Mas peçamos já essa graça, que já tem de cheio para nós vivermos realmente esse espírito profundo dessa Santa Páscoa. Amém?